Boa noite, queridos alunos da FAIT, do curso de Engenharia Florestal, do curso de Agronomia. Sejam bem-vindos a esse desafiador ano de 2021, com essa pandemia que está afetando todo mundo aí, né? Enchendo o saco essa pandemia, mas vamos que vamos, precisamos estudar, principalmente na pandemia, precisamos estudar, continuar os estudos, buscar uma formação melhor, porque na crise o mercado vai ficar muito restritivo, então só vai se manter nesse mercado quem tiver uma formação boa, quem tiver um estudo, uma especialização. Então é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Então sejam bem-vindos, é isso mesmo que a gente tem que fazer, não podemos desanimar agora nesse momento, tá? Meu nome é Dorival Pinheiro Garcia, eu sou professor de estatística aqui da FAIT desde 2014. Eu dou aula de bioestatística também, na enfermagem, na farmácia, na psicologia, né? Mas eu dou aula de estatística principalmente na engenharia civil, na engenharia florestal, na agronomia, que é a matéria de vocês aí esse semestre, tá? Eu tenho uma formação na área de engenharia. Na verdade, eu sou professor de matemática inicialmente, e eu também me formei aqui na Unesp de Itapeva, portanto eu sou engenheiro industrial madeireiro. Então eu tenho formação na área de engenharia aqui da Unesp, tá? Além de professor, então eu sou engenheiro, e depois eu terminei a engenharia industrial madeireira, eu comecei mestrado e doutorado ali na Unesp, aqui na Unesp mesmo de Itapeva, né? Dentro da área de madeiras. E eu faço pesquisa, se vocês buscarem aí na literatura, buscarem aí os artigos científicos, vocês vão ver alguns artigos científicos meus na área de biocombustível, na área de pellets de madeira, né? Pellets de madeira é igual uma raçãozinha de cachorro, só que é feito com serragem de madeira compactada, né? Você pega serragem, pó de serra, serragem, maravalha de madeira, por exemplo, pode ser qualquer resíduo, né? Casca de arroz, madeira, pode ser casca de amendoim, pode ser bagaço de cana, qualquer resíduo, né? Você pode pegar ele e compactar ele na forma de pellets, e daí você tem esses grãozinhos assim, ó. Pellets em inglês quer dizer pelote. Então você tem esse biocombustível aqui muito utilizado por indústrias para gerar energia térmica. Então eu tenho alguns artigos aí, cerca de 30 artigos científicos publicados nessa área, na área de pellets de madeira. Eu estou falando isso para vocês, não para ficar me exibindo aqui para vocês, não é esse o objetivo, mas como eu sei que vocês aí são da área de agronomia, de engenharia florestal, vai que vocês queiram fazer um TCC sobre esse biocombustível aqui, né? Seria muito legal. É um bom aproveitamento dos resíduos que nós temos da agroindústria, transformando ele, valorizando esse resíduo em algo útil, né? Em energia que gera dinheiro. Então você consegue valorizar e ganhar dinheiro com esse resíduo que está aí na propriedade, jogado aí pelos cantos, né? Dentro do mestrado e doutorado que eu fiz, a gente utiliza muito estatística, e eu comecei a gostar de estatística quando eu me peguei tendo que fazer um monte de análises estatísticas, criando gráficos, gerando tabelas, para a gente justificar as nossas pesquisas aí na área de mestrado e doutorado na área de pellets. Então eu me envolvi muito com estatística, e eu gosto muito de estatística por conta disso, tá? Hoje em dia não existe um artigo científico que você vai publicar que não tenha uma análise estatística. Precisa, né? Senão o artigo científico ele fica sem qualidade, ele fica sem visualizações, porque ele fica um artigo científico muito pobre. Então, análise estatística, análise de variância, desvio padrão, tudo isso tem que ser feito num artigo científico para ele ter
para ele ter uma qualidade maior e ser publicado em grandes revistas científicas, tá? Isso é um dos objetivos que vocês aprendem estatística aqui, né? Saber entender dessa linguagem da estatística para vocês aí, quando estiverem lendo aí artigos científicos, fazendo o TCC de vocês entendam o que está escrito lá, aquela tabela, aquele gráfico, aqueles dados estatísticos, vocês entendam o que eles estão dizendo naquele artigo científico, né? Por isso que é importantíssimo estudar estatística. Eu, particularmente, adoro estatística e eu tenho a impressão que vocês também vão gostar, porque é uma matéria bastante prática. É uma matéria que vocês vão utilizar na vida de vocês, né? Na parte de engenharia florestal, por exemplo, eu sei que tem os inventários florestais que vocês fazem, né? Que tem uma análise estatística criteriosa, medição, calculando média, fazendo análise de variância, desvio padrão, né? No inventário florestal vocês têm tudo isso aí, né? Então, nessas próximas disciplinas que vocês da engenharia florestal e da engenharia da agronomia também, vocês vão fazer aí para frente, vocês precisam desse embasamento aqui da estatística, senão vocês não conseguem fazer essas outras disciplinas, entender esses outros conteúdos que vocês vão aprender aí para frente, tá? A nossa disciplina, a gente utiliza alguns livros, algumas apostilas, eu tenho todo esse material online, não precisa comprar nada disso, vou disponibilizar todo esse material aí para vocês, mas o meu método de ensino é assim, é por aula, né? Então, aula 1, média aritmética, aula 2, desvio padrão, então eu vou numerando as aulas com os temas assim, e vocês vão tendo todos esses materiais aí disponíveis para vocês fazerem os seus estudos aí, tá bom? Eu falo muito na minha disciplina do Excel. Eu sei que vocês conhecem o Excel, eu sei que vocês já trabalharam com o Excel aí em outras disciplinas, muito provavelmente, mas quem não conhece o Excel, quem não sabe mexer minimamente com o Excel, fica a dica. Vocês precisam conhecer o Excel. Eu sou conhecido aqui na faculdade como professor do Excel, porque eu amo o Excel. Quando eu fiz mestrado e doutorado, os colegas falaram assim, Dorival, que coisa feia, fazendo doutorado usando o Excel, esse programinha aí da Microsoft aí. Você não tem vergonha, não? Eu falei, de forma alguma, gente. Eu usei o Excel no mestrado, usei o Excel no doutorado, gerei gráficos, gerei tabelas, gerei análises muito precisas com o Excel e essas análises embasaram todo a minha tese de doutorado, por exemplo. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu usei o Excel. Meus colegas usavam outros programas, em inglês, inclusive, sabe? Mas não há necessidade. O Excel é uma excelente ferramenta. Eu falo em todos os cursos, na enfermagem, na farmácia e aqui nos cursos da engenharia civil, florestal, agronomia, todas essas engenharias, que o Excel é uma ferramenta imprescindível para a profissão de engenheiro, de agrônomo, de enfermeiro, de farmacêutico. Porque essa ferramenta ela é muito útil no dia a dia e popular, né? O Excel é muito popular, qualquer computador tem, pirata, né? Você encontra o Excel pirata por aí, de graça, e instala no seu computador e começa a utilizar. Se eu fosse falar para vocês de um aplicativo que representa bem a estatística, esse aplicativo é o Excel. O Excel ele tem todas as funcionalidades que nós estudamos aqui na estatística. Então o Excel ele calcula a média de maneira rápida, ele calcula mediana, ele calcula desvio padrão, variância, faz análise de correlação, tudo de uma forma assim muito rápida. Quando vocês estiverem fazendo inventário florestal, vocês vão usar o Excel. Então, vocês aí que estão me ouvindo, que não conhecem o Excel ainda, terminando essa aula aqui, entre no YouTube, vejam as aulas lá do Excel, como que calcula a média no Excel, como que calcula o desvio padrão no Excel. Ferramentas estatísticas todas podem ser feitas com o Excel. Então, é para usar o Excel à vontade na nossa disciplina,
porque o Excel, quanto mais você usa, mais você aprende, mais você desenvolve, mais facilita a sua vida aí dentro da sua profissão de engenheiro, agrônomo, seja lá o que for, tá? Falando, calculadora, né? Eu sei que vocês têm calculadoras aí, a gente precisa mesmo de uma calculadora para calcularmos aí todas as coisas aqui da estatística, né? Uma calculadora simples, não precisa necessariamente ser uma científica como essa, mas precisa ser uma calculadora minimamente boa aí para vocês conseguirem fazer todos os cálculos que essa disciplina exige, tá bom? Para finalizar agora essa minha introdução aqui, essa fala introdutória, falando me apresentando para vocês, na verdade, né? Eu vou falar um pouquinho da ementa, da nossa disciplina. O que a gente aprende aqui na disciplina de Estatística e Informática Aplicada? Então, além de todos esses conceitos de estatística, além do Excel, que é a informática que está junto aí com essa disciplina, nós aprendemos média, mediana, variância, desvio padrão. Eu costumo falar, gente, que variância e desvio padrão, a gente precisa calcular de 3 formas diferentes. Fazendo o cálculo na caneta, fazendo o cálculo em tabelas e fazendo cálculos no Excel. Então, a gente precisa calcular variância e desvio padrão de 3 maneiras diferentes, que é o que vocês vão usar aí no dia a dia de vocês. Então, variância e desvio padrão é o coração da nossa disciplina. Não vai passar aluno que não souber o que é variância, o que é desvio padrão, como que se calcula. Não vai passar na estatística. É elementar na estatística saber sobre variância, saber sobre desvio padrão, certo? Põe isso na cabeça de vocês. A gente precisa aprender. Não adianta, eu vou colar o exercício, vou fazer colar na primeira prova. Mas daí vai cair isso de novo na segunda prova, vai cair na sub, vai cair no exame, porque essa matéria ela é fundamental na estatística. Então não tem como você não aprender. Não tem. Tem que aprender, né? Variância e desvio padrão, tá? A gente vê um pouquinho também de probabilidade estatística, a gente vê também sobre correlação linear de dados, correlacionar 2 variáveis estatística, né? Por exemplo, fertilizante, o pessoal da agronomia aí. Se eu colocar mais fertilizante, a planta vai crescer mais? Muito provavelmente sim, né? Se você adubar bonitinho, do jeito que tem que fazer, bem certinho, quanto mais adubo você coloca na planta, mais ela vai crescer. Então, é uma correlação entre a quantidade de fertilizantes que vocês utilizam e o crescimento da planta. Quanto mais adubo, maior o crescimento da planta, teoricamente, tá? Então, é só um exemplo do que é correlação entre 2 variáveis. Quantidade de fertilizante, crescimento da planta. Há uma correlação linear entre essas 2 variáveis. Então, esse é um assunto muito legal. A gente consegue fazer um TCC só sobre correlação linear entre 2 variáveis, né? Eu estou falando de fertilizantes e crescimento da planta. Pode ser luminosidade e crescimento da planta, no caso da fotossíntese, não é? Pode ser também do espaçamento na parte de engenharia florestal. No maior espaçamento entre as árvores, será que isso vai dar uma massa de madeira maior? Provavelmente sim, né? Se a árvore tem um espaçamento maior entre elas, muito provavelmente ela vai conseguir crescer tanto lateralmente como para cima. Então, teoricamente sim. Mas como que a gente comprova isso estatisticamente? Fazendo uma correlação linear entre essas 2 variáveis, né? A nova análise de variância, todo artigo científico tem análise de variância. Todo artigo científico tem teste de Tukey, que a gente aprende quando a gente está aprendendo essa matéria aí. O Idjair, eu sei que depois, as próximas matérias de vocês aí o semestre que vem, gente, que é uma continuidade dessa matéria aqui de estatística, é a experimentos, né, de campo. O Idjair que faz essa matéria aí com vocês. O Idjair, ele não vai ensinar a nova análise de variância, desvio padrão para vocês. Ele não vai ensinar isso. Vocês aprendem isso aqui e lá vocês aplicam
isso que vocês aprenderam aqui na estatística, né? Então a gente precisa dessa base estatística para que vocês deem continuidade na disciplina de experimento lá com o Edjair no próximo semestre, né? Então é super importante aprender isso para vocês utilizarem lá nas práticas experimentais, na parte de inventário florestal e outras coisas que virão aí, né? Então é isso, meus queridos. Eu quero nesse vídeo, me apresentei para vocês, então, expliquei um pouquinho da importância da estatística na formação de vocês, e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem dessa matéria, porque a estatística ela é uma matéria gostosa, divertida, agradável, a gente não vê passar a hora quando a gente está estudando a estatística. E como a gente não está no presencial agora, a gente está nesse online, mas mesmo assim eu quero garantir isso para vocês, né? Se dediquem à estatística, façam os cálculos, queime os neurônios aí para vocês fazerem os cálculos, mas aprendam, porque é uma matéria muito prática na carreira profissional de vocês, tá bom? Então sejam todos bem-vindos ao ano de 2021, sejam bem-vindos à matéria estatística. Eu sou o Dorival Pinheiro Garcia e estou à disposição de vocês aí para a gente interagir bastante aí nesse semestre, tá bom? Um abraço, até mais!